de onde você está, vamos ler agora Lucas capítulo 23, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meia-noite, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixava de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Amém? Agora eu vou ler lá em Marcos 15, do 37 ao 38. Diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Ainda continuando na leitura, em Mateus 27, 51 diz: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se repartiram. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, muito obrigado por essa palavra. Tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Nós somos gratos a Ti por isso. Nós somos gratos, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor é bom conosco. Por isso eu te peço, abençoe a vida de cada irmão que está escutando, que está vendo, Pai, esse culto nessa noite. E que cada um possa ser impactado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esses 3 versículos que nós acabamos de ler é muito interessante. Mateus, Marcos e Lucas, nós lemos aqui o mesmo trecho, a mesma história, o mesmo momento específico da Bíblia, contado por 3 discípulos diferentes. Nós acabamos de ler aqui Lucas, ele retratando a hora em que Jesus estava sendo crucificado, mas também Marcos e Mateus. Sabe, a Bíblia ela é cheia de detalhes em todos os momentos dela, em todos os textos. Existem muitos detalhes que nós precisamos parar para entender. E eu fiz propositalmente ler todos esses versículos, mesmo que tinham o mesmo significado, o mesmo contexto, para que a gente entenda aquilo que Deus ele queria falar através desse momento. A Bíblia diz que Deus, por amor a nós, ele enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, através da morte de cruz, através do plano de salvação que Jesus tinha para a humanidade. Mas aí a Bíblia conta que Jesus ele passa e ele por 3 anos e meio ele discipula homens, ele discipula 12 homens e implementa o reino de Deus na vida daqueles homens. Implementa o reino de Deus na vida daqueles humanos que tinham todas as suas dificuldades, que tinham todas as suas necessidades. A Bíblia diz então que Jesus ele avisa para aqueles homens: olha, agora é a hora de eu voltar ao Pai, agora é a hora de eu voltar para o meu local de moradia, meu local que é o meu destino. E aí Jesus então ele vai para o momento de crucificação. Jesus ele chega num lugar onde ele vai ser crucificado, e aí eles colocam ele numa cruz, ele é então transpassado com todas as dores possíveis. E aí chega no momento que nós acabamos de ler nesses 3 versículos. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava sendo crucificado, e quando ele dá o grito final, tetelestai, está consumado. A Bíblia diz, e nós acabamos de ler nesses 3 versículos, que acontece algo. Enquanto Jesus ele está sendo crucificado, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. O véu do templo ele é rasgado em 2 partes, assim como Marcos diz. E então houve então uma separação. Mas para que você entenda todo esse contexto, eu quero trazer lá para o Antigo Testamento, onde a Bíblia diz que Deus mandou construir um tabernáculo. Esse tabernáculo ele tinha 3 partes. A primeira parte desse tabernáculo era o átrio, a segunda parte o lugar santo e a terceira parte o lugar santíssimo. A Bíblia diz, e tem toda uma história que você for estudar por trás, um panorama que você vai entender o porquê de cada local, mas eu quero aqui ser breve em explicar para vocês aquilo que Deus ele fala tanto ao meu coração nesses dias. A Bíblia ela conta que o primeiro local era o átrio. O átrio era o local aonde que você precisava sacrificar, porque ainda Jesus não tinha vindo, ainda Jesus não tinha sido crucificado e morto pelo pecado da humanidade. E aí então as pessoas elas precisavam sacrificar animais, elas precisavam sacrificar algo em troca do seu perdão, algo em troca da remissão dos seus pecados. E aí a Bíblia diz que o átrio ele era o local preparado para isso. O átrio ele era o local que era preparado para que haja um sacrifício,
para que aí então haja remissão dos pecados, para que aí então o pecado daquele povo fosse perdoado e eles então tivessem o direito de entrar para o próximo local. Mas a Bíblia conta que, em certo momento, Jesus ele já estava aqui na terra e ele está perto de um tabernáculo e a multidão estava lá com eles preparando. E aí Jesus ele avista algo. Jesus ele vê que tinha algumas pessoas vendendo coisas no tabernáculo. Tinha algumas pessoas que estavam vendendo sacrifícios no tabernáculo. Essas pessoas elas estavam vendendo animais para serem sacrificados. E aí então existe um relato, existe um trecho da Bíblia que diz que Jesus ele se ira, ele fica irritado. E aí então ele chuta aquelas barracas, ele chuta aqueles locais que estavam sendo vendidos os sacrifícios, os holocaustos. E Jesus então ele tem ali um ato muito interessante, porque se você for parar para analisar, o átrio é o local da preparação. E se você estiver anotando, eu quero deixar 3 princípios para você nessa noite, relacionados às 3 áreas do tabernáculo. O primeiro local era o átrio. O átrio era o local de preparação. Você se preparava, você entregava um sacrifício para que você estivesse preparado para entrar no próximo estágio. Mas você consegue entender que se o sacrifício ele fosse vendido na porta, não precisava de preparação. Não precisava da pessoa se preparar, pegar um animal, levá-lo até o tabernáculo, para aí então sacrificar. Ficava tudo muito mais fácil. Ficava tudo muito mais tranquilo. Eu vou para até o tabernáculo e lá eu compro o animal que já está lá e só eu sacrifico. E aí então estava perdendo o senso de preparação que existia daquilo. Então se o sacrifício naquela época já estava sendo vendido na porta, não ia ser preciso preparação. Por isso então que Jesus vem e chuta aquela barraca. Ele estava mostrando para aqueles homens que o local, o primeiro ponto, o ponto de partida é um local de preparação. A gente não consegue fazer algo, nós não conseguimos ter acesso a algo se nós não nos preparamos. Se nós não nos dedicamos, nós não nos preparamos para viver aquilo que nós queremos viver. E assim como aquele povo, nós somos cristãos que olhamos para as situações, nós olhamos para as coisas, nós temos inúmeros sonhos, nós temos inúmeros desejos no nosso coração, mas a gente acha que tudo vai cair do céu e a gente não se prepara. E aí se passa tempos e tempos e tempos e tempos, e aí nós começamos a acreditar que Deus não está fazendo algo a nosso favor, mas na verdade é nós que não nos preparamos o suficiente. E aí a gente coloca as coisas, nós colocamos coisas que deveriam ser da nossa preparação em objetos. A gente acha que se a gente ungir uma toalhinha milagrosa, Deus ele vai vir e vai mudar a história, mas na verdade é nós que precisamos nos preparar. É nós que precisamos estar preparados e prontos para entrar no local. Então, o local de preparação não é nunca sobre algo, não é nunca sobre uma outra pessoa. O local de preparação é sobre mim. Se eu me preparo, eu tenho livre acesso. Se eu me preparo, eu consigo viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se eu me preparo, eu viverei dias incríveis. Mas então, se eu não preparo, a Bíblia diz que Jesus ele chuta a barraca. Os planos daqueles homens eles foram um pouco colocados de lado. Por quê? Porque não houve preparação. E sabe, a preparação ela não começa no momento que nós estamos aqui num culto. A preparação ela não começa no momento que nós estamos aqui adorando a Deus na igreja ou aí na sua casa, no culto online. A preparação ela começa antes. A preparação ela começa em casa. Aqueles homens eles precisavam pegar o seu animal que estava lá no seu terreno, na sua casa, e eles preparavam aquele animal, eles preparavam o altar, eles preparavam o sacrifício para levar até o tabernáculo e lá exercer aquele sacrifício. E às vezes a gente acha que nós não precisamos nos preparar, sabe? Eu falei com você hoje, antes do início da pregação, sobre você estar atento no culto online. E nós somos assim, nós achamos que a gente pode simplesmente deitar no nosso sofá, enquanto a gente vê lá um programa de TV e ficar só lá vendo o culto. Você acha que você está se preparando da maneira correta para escutar a palavra de Deus? Para escutar algo que vai gerar transformação na sua vida, na sua casa? Nós precisamos nos preparar. Esse é o primeiro princípio.
Mas aí a Bíblia diz que aqueles homens, então, eles sacrificam aquele animal, e aí então, através do sangue daquele animal, existe então, os pecados deles são perdoados, e aí eles entram na segunda parte do tabernáculo, que é o santo lugar. O santo lugar era o lugar onde que, amém, nós já fomos perdoados, agora nós vamos nos dedicar a adorar a Deus e a nos entregar por completo para Ele. A Bíblia diz que os homens, quando eles entravam no lugar santo, no santo lugar, eles começavam a prestar louvores, adoração ao Senhor. Sabe, tem gente que é cheia do Espírito Santo, tem gente que tem a unção do Espírito Santo, mas não consegue permanecer no Espírito. Existe uma diferença muito grande em ser cheio do Espírito e permanecer no Espírito. Você prova se você tem uma vida com Deus constante é quando você permanece no Espírito. E permanecer no Espírito é um local de constante dedicação, é um local de constante entrega, é um local de constante adoração. Então, o segundo lugar, que era o lugar santo, o santo lugar para você, o princípio que a gente tem para esse lugar, para as nossas vidas, é dedicação. Se no átrio era preparação, no lugar santo é dedicação. E você tem que se dedicar, você tem que entregar-se a Deus todos os dias. Sabe, nós não podemos ser crentes que vem à igreja e entrega para Ele no domingo e na quarta-feira e no restante da semana esquece de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma dedicação. Deus quer uma dedicação inteira nossa, do nosso coração entregue para Deus, para que a gente viva todos os dias aquilo que Deus já liberou para nós. Então, dedicação é um local de constante adoração, de constante entrega, de constante intimidade. Mas para que eu viva um local de dedicação, eu preciso estar no local certo, eu preciso me posicionar da maneira correta. Muitos falam que a dedicação é um local de treinamento, porque viver a vida com Deus é viver em constante edificação. Então, quando você se dispõe a ser cheio do Espírito Santo, quando você se dispõe a estar cheio dele a cada dia e tornar isso constante na sua vida, a sua vida ela começa a ser transformada e edificada de algumas maneiras. É nesse local de dedicação que Deus ele vem e ele trabalha alguns pontos do nosso caráter que precisam ser trabalhados. É nesse local que Deus vem e às vezes muda as coisas da nossa vida, muda as situações que nós estamos vivendo para mostrar para a gente que o controle da situação é Ele que tem. É nesse local que às vezes falha nos nossos caráter, na nossa vida, ela é exposta e Deus expõe para que haja tratamento. Deus expõe para que venha e haja mudança. Então, dedicação é um local de treinamento. Não é um lugar que eu quero estar, mas é o lugar que eu preciso estar. Porque nós como cristãos precisamos a cada dia mais ser moldados por Ele. A Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro e Deus ele quebra esse vaso para refazê-lo. Então todos os dias nós precisamos estar nesse período de dedicação que é ser moldado por Deus, ser tratado por Deus, ser trabalhado por Deus, porque aí nós vamos viver e aí nós vamos crescer e ser aquilo que Deus já projetou para nós, aquilo que Deus já falou que nós seríamos. Dedicação é esse local de treinamento. Dedicação é esse local que eu estou sendo constantemente moldado, que eu estou constantemente sendo confrontado para viver não aquilo que eu quero, não aquilo que eu espero, mas aquilo que Deus espera de mim. Aquilo que Deus ele quer da minha vida. Sabe, o nosso erro é apenas querer usufruir do ambiente, não ser transformado pelo ambiente. Não ser transformado pelo ambiente através da glória de Deus. Estar num local de dedicação, estar num local, num ambiente desse, é entender que, olha, eu estou nesse ambiente, mas não é só isso. O ambiente não é só para eu falar, uau, glória a Deus, eu estou íntimo de Deus, amém. Mas esse ambiente é para que a gente seja transformado. E a transformação, ela tem que partir de nós. Como eu sou transformado por Deus quando eu entendo que eu preciso ser transformado.
quando eu entendo que eu preciso ser tratado, quando eu entendo que precisa sair de mim coisas ruins e Deus colocar no local coisas melhores, coisas do caráter dele sobre a minha vida. Sabe, Deus, ele nunca vai criar um atalho para que você veja a glória de Deus na sua vida, para que você veja a glória dele vindo. Sabe, o lugar de preparação, que é o lugar de sacrifício, você não pode meio que burlar ele. Você precisa sacrificar. Tanto que Deus, ele mostra na Bíblia que Jesus, ele vem e enxuta a barraca. Mas o local de dedicação, que é o lugar santo, você também não pode criar atalhos, porque ninguém vê a glória de Deus se não se dedica por essa glória. Ninguém vê a glória de Deus se não se dedica o suficiente para ser moldado e transformado, para que quando você vê a glória de Deus, você consiga usufruir dela na sua totalidade. Momento de dedicação é o momento de você ser transformado. Esse lugar santo é o lugar onde você é transformado pela palavra. É o lugar onde você é moldado e o seu caráter ele é completamente transformado. Sabe, ninguém sobe de nível sem cumprir o anterior. Ninguém sobe de nível esquecendo o anterior. Então eu preciso entender que, olha, naquela época a pessoa apresentava um sacrifício, depois então ela se dedicava e ela era transformada e ela adorava a Deus. E aí chega o terceiro local, que é o Santo dos Santos, lugar santíssimo. A Bíblia diz que esse lugar ele era o lugar onde a glória de Deus estava. E era um lugar tão sério, o poder de Deus naquele lugar era tão forte, que se uma pessoa ela entrasse em pecado ali, automaticamente ela era fulminada. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O lugar do átrio não era o lugar onde que a pessoa ela entregava o seu pecado através do sacrifício aí e ela perdoada? Por que então acontecia de pessoas chegarem no Santo dos Santos e ainda mesmo assim serem fulminadas? Porque elas pulavam processos, elas pulavam etapas. No lugar do átrio, que era o lugar onde que ela devia ser perdoada, ela não fazia isso. E aí quando chegava no Santo dos Santos para ver a glória de Deus, automaticamente aquela pessoa era fulminada. Automaticamente aquela pessoa ela perdia sua vida. Mas aí a Bíblia diz então, Jesus ele veio e ele passou toda a sua vida aqui, e ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Nós acabamos de ler em Lucas 23, em Marcos 15, em Mateus 27, que o véu do templo ele é rasgado. O véu que separava o templo era o local santo, o lugar santo e o Santo dos Santos. Existia um véu muito grande, muito pesado. E a Bíblia diz que quando Jesus ele está sendo crucificado, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. O que isso quer dizer para mim e para você? Por que o véu ele foi rasgado de cima a baixo? Para mostrar para mim e para você que não existia nenhuma possibilidade de nós, como seres humanos, acessar esse lugar se não fosse pela graça de Jesus. Se não fosse pela graça de Deus, o nosso Pai. A Bíblia diz então que Jesus ele então é crucificado, e o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. É como se Deus ele estivesse dizendo para a gente, olha, acabou. Quando Jesus ele diz tetelestai, está consumado, o Pai então, ele nesse ato de consumação, ele corta esse véu do céu até a terra para mostrar para mim e para você que o ato de Jesus nos deu livre acesso ao Pai, nos deu livre acesso à intimidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que Jesus ele caminha com esses discípulos. Jesus ele tem tempo com aqueles discípulos, com aqueles homens, mas existe um discípulo que ele se destaca. Esse discípulo é João. João ele era considerado amigo de Deus. João ele era tão íntimo de Deus que a Bíblia diz que enquanto Jesus ele estava fazendo algo, ele estava falando algo, João deitava no seu peito. João ele era o amigo mais íntimo que Jesus tinha. João ele era o discípulo amado. E sabe, só quem ama, só quem tem intimidade, entende os segredos, entende as respostas de Deus. A Bíblia diz que, nós acabamos de ler que Lucas, Marcos e Mateus, os três discípulos, os três evangelhos, os três primeiros evangelhos, relatam que no momento em que Jesus, ele declarou, olha, está consumado, o véu do templo é rasgado. Mas por que a gente não leu João? Porque em João, ele não relata sobre o véu do templo. João não relata
sobre o véu do templo sendo rasgado. Porque, como eu disse, quem tem intimidade com Deus, ele vivencia de segredos maiores, vivencia de segredos mais incríveis, segredos mais poderosos de Deus. A Bíblia diz, lá em João 19, do 30 ao 37, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou-os ao Espírito. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhe quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida os do outro. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunho para que todos também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos ossos serão quebrados. E como diz as Escrituras em outro lugar, olharão para aqueles que foram transpassados. Bem, esse versículo de João é o mesmo trecho, é o mesmo momento que nós lemos lá no início de Mateus, Marcos e Lucas. Mas por que em nenhum momento João ele relata o véu do templo sendo rasgado? Porque o véu do templo sendo rasgado já é óbvio. A Bíblia diz que quando Jesus ele então morre, existe liberdade sobre as nossas vidas. Mas ao invés disso, João, que era um amigo de Deus, João, que era um amigo íntimo de Jesus, e enquanto os outros discípulos estão relatando que o véu do templo está sendo rasgado, João, ele relata Jesus sendo rasgado. João, ele relata Jesus sendo partido. João, ele relata Jesus sendo rasgado totalmente como lança. E era como se João estivesse dizendo para mim e para você que o véu do templo foi rasgado porque Jesus tomou sobre si as nossas dores. E no momento que Jesus ele estava sendo rasgado, ali existia o cumprimento e o véu estava sendo rasgado. A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5 que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era como se João estivesse dizendo, no momento em que Jesus ele estava sendo rasgado, no momento em que Jesus ele estava sendo transpassado, o véu também estava sendo rasgado. Era João mostrando para mim e para você que nós só temos acesso livre ao Pai porque Jesus liberou esse acesso através da sua própria vida, através da sua própria condenação. Ele nos tornou livre. Ele nos tornou livre para ir até o Pai. Enquanto os outros mostram o lado do véu sendo rasgado, João mostra Jesus sendo rasgado. O amigo íntimo mostra Jesus sendo rasgado para mostrar para mim e para você que se hoje nós temos livre acesso ao Pai, é porque Ele foi transpassado de dor. O lugar santíssimo, santo dos santos, o princípio dele é o princípio da revelação. No átrio é preparação, no lugar santo é dedicação, e no santo dos santos é revelação. Por que revelação? Só quem tem intimidade com Deus, só quem vive uma vida constante, de constante dedicação ao Pai, consegue ver a revelação de Jesus na sua vida. Tem revelação do Pai, tem revelação daquilo que Jesus é, sabe? Aqueles outros três, eles estavam vendo um objeto sendo rasgado, mas João ele teve a revelação de que aquilo estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus ele estava sendo transpassado. Lugar de revelação é o lugar onde o acesso está livre para que você entre. Não é um templo, não são 4 paredes, mas sim é em Jesus, sabe? Lugar de revelação é em Jesus. Em Jesus estão todos os segredos. Em Jesus estão todas as coisas que nós precisamos um dia entender.
Então, se você às vezes fica muito confuso, é porque falta revelação na sua vida. Falta revelação do Pai sobre você. E quando existe revelação do Pai em nossas vidas, automaticamente nós entendemos a profundidade daquilo que é viver segundo aquilo que Deus já preparou para nós. A Bíblia diz que o véu do templo é rasgado, e então Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele passa a habitar no meu e no seu coração. Mais um exemplo de que revelação é entender que Jesus habita em nós, e porque Ele habita em nós, porque o Espírito dele habita em nosso coração, nós temos liberdade para conhecer a Deus a cada dia, para conhecer ao Pai. Sabe, em Cristo está todos os segredos do conhecimento, em Cristo está todas as revelações que nós precisamos entender. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo onde que nós declaramos: Jesus ressuscitou. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é só sobre isso. Não é só sobre Jesus ele morrer e ao terceiro dia ele ressuscitar. Tudo isso foi só um ato para mostrar para mim e para você que aqueles que se dedicam dia e noite à palavra de Deus, daqueles que se dedicam a ter intimidade com Deus, tem um nível de revelação de Deus tão alto e começa a viver tempos incríveis em Deus. Tempos maravilhosos em Deus, sabe? A morte de Jesus não foi o fim. A morte de Jesus não foi o ponto final. A morte de Jesus foi o início de um tempo de graça sobre nós tão grande, que se nós tivermos fé, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, e aí então receber tudo aquilo que Deus preparou para a gente. O plano de salvação para a humanidade foi que Jesus ele viesse à terra, ele morresse para me dar salvação. Mas sabe, a salvação também não é o ponto final. A salvação é só o início para que você viva dias incríveis em Deus. Por isso aí onde você está, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Eu quero orar por você e eu quero declarar sobre a sua vida que toda distração que tenta te parar de viver, sabe, nessa totalidade de revelação, nesse tempo de que eu vou viver a revelação de Deus na minha rotina, eu vou ter experiências com Deus no meu dia a dia, vai cair por terra agora, e você vai viver experiências sim com Deus, você vai viver sim coisas incríveis com Deus, e mais do que tudo isso, Deus ele vai se revelar a você. Sabe, eu sinto que nessa noite, Jesus ele está querendo se revelar para algumas pessoas aqui. Por mais que você esteja na sua casa, por mais que você não esteja aqui presente, Jesus ele quer se revelar a você. E eu quero te falar com toda a convicção do mundo: todo aquele que tem uma revelação de Deus tem a sua vida totalmente transformada. Se você quer essa transformação, feche seus olhos. Se possível, coloque a mão na altura do seu coração. Vamos orar.